momento pressionado internacionalmente, o meio ambiente tem tentado criar novos planos para preservar as florestas. E para falar mais sobre isso, nos atende gentilmente, mais uma vez, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Tudo bem, ministro? Mais uma vez, bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos. Ministro, estamos também falando sobre o projeto do Ministério de se adotar um parque. Como que isso funciona? Qual que é o impacto disso para se conter queimada, se conter a devastação e as ações irregulares, principalmente na Amazônia? Bom, em primeiro lugar é importante ter a constatação de que qualquer governo, em qualquer instância, seja município, estado ou o próprio governo federal, tem dificuldades muito grandes de contratar, né, de executar as coisas, porque tudo passa por lei de licitações, tem prazos, tem que você consultar uma série de regras e normas que naturalmente engessam a decisão do poder público. Então, quando a gente tem um modelo de atração do setor privado, quer seja de concessão nos casos de turismo fora da Amazônia, ou este programa especificamente no Adote um Parque, você está trazendo não só o recurso financeiro, que obviamente é muito importante, mas trazendo a agilidade do setor privado nas ações necessárias à perseguição dos objetivos do programa. O que é o programa? Nós temos 132 unidades de conservação, ou parques, como as pessoas geralmente chamam, 132 unidades de conservação na Amazônia, administradas pelo ICMBio, que vão de pequenas unidades, 2.500 hectares, a grandes unidades de 3 milhões de hectares. Né? Então, essas 132 unidades, todas elas na região da Amazônia, são hoje administradas pelo ICMBio com um orçamento médio, tá? Médio, de R$200 mil por unidade por ano. Significa que você tem cerca de 20 a 30 mil reais por mês para cuidar de cada unidade. O que nós estamos propondo? Nós estamos propondo que o setor privado, através de um contrato de parceria, adote um parque, abrace um parque. Então, a gente pegaria dos 132 parques, por exemplo, a proposta que nós fizemos para o Itaú, o Bradesco e o Santander, que estiveram conosco lá na reunião do Conselho da Amazônia, foi de que os maiores bancos brasileiros começassem, e depois as demais entidades que compõem, são 118 entidades na FEBRABAN, começassem a adotar esses parques. Aliás, como é feito em praças, em locais públicos, em vários lugares do Brasil, inclusive aqui em São Paulo. Então, o setor privado pode remunerar o serviço de monitoramento, o serviço de vigilância, de recuperação de vegetação, de reabilitação de áreas que estejam degradadas, pode pagar, por exemplo, para um grupo de brigadistas fazer as medidas de prevenção e, eventualmente, de combate ao fogo. Quer dizer, você tem uma série de ações que o setor privado pode fazer, fará com muito mais agilidade do que o poder público, e com isso ajuda a gente a cuidar desses 132 parques, que na sua totalidade, por sua vez, somam 15% do território amazônico. Então, esses 132 parques são 15% da Amazônia. Se a gente pegar os bancos, por exemplo, que fizeram uma carta e foram ao Conselho da Amazônia, numa atitude muito boa, muito louvável, de querer participar, ajudar e tudo, e propuseram medidas que são amplas, medidas boas. Mas, dentre as medidas, algo tangível, né, para já, é cada um adotar um parque. Então, o maior banco brasileiro adota o maior parque, o segundo maior banco brasileiro, o segundo maior parque, o terceiro banco, o terceiro maior parque, e assim sucessivamente. Quer dizer, é algo que é uma resposta imediata, concreta, e que trará resultado em 15% da Amazônia em caráter imediato, tangível. Isso é muito importante. Ministro, só uma dúvida antes de passar para os nossos comentaristas. O Fundo Amazônia podia ajudar também nesse processo? E a grande discussão, aliás, os jornais aqui de São Paulo hoje trazem muitas discussões sobre o Fundo Amazônia e a possibilidade de se estourar o teto de gastos. Como é que é possível encaixar o Fundo Amazônia nessas propostas também? Bom, o Fundo Amazônia até pode ajudar em caráter residual, pelo seguinte: o Fundo Amazônia, quando foi criado, criou-se uma regra de estabelecimento das prioridades para quem iam os projetos, quem ia ficar com o dinheiro, de uma decisão unânime colegiada. Você imagina, em 27 assentos no Conselho, você só poder tomar decisões por unanimidade. Então, na situação atual, em que o governo federal tem, até por diversas razões que já são conhecidas, embates com algumas entidades, basta uma
votar contra, que você já não toma o processo decisório. Então, uma das questões que nós sugerimos lá atrás, quando da alteração do Conselho da Amazônia, foi de que o governo tivesse maior participação nos destinos do recurso. Se a gente tivesse, certamente, essa seria uma sugestão de usar recursos nas unidades de conservação para programas específicos, como esse que eu estou me referindo, e este processo decisório, por sua vez, também não ser aquela história da unanimidade, porque não é viável você ter um processo decisório em que exige unanimidade o tempo todo. Ministro Ricardo Salles, agora a pergunta de Brasília com José Maria Trindade. Salve, ministro. Ministro, a sua gestão tem sido indicada aí como danosa ao patrimônio do meio ambiente do Brasil, com críticas aí sobre aquela história, aquela frase do senhor lá na reunião de passar a boiada, de fazer mudanças na legislação, e tem sido apresentado como denúncia, mas na verdade são mudanças legais, né? E mais do que mudanças legais, prometidas e discutidas durante a campanha eleitoral. A minha pergunta é a seguinte: o senhor chegou com áreas e com vamos dizer, essa bagagem da campanha eleitoral de fazer mudanças em defesa do mercado, em defesa, inclusive, de empresários, desburocratizar, abrir possibilidades de investimentos. Só que o seguinte, o momento parece que a chave virou e os empresários não querem ser representados assim. Houve mesmo esta mudança de tendência, ministro, ou eu estou entendendo errado? Não, o que, Zé Maria, tudo bem? Você está bem aí? Você acha que teve o Covid aí, não? Você já está bem? Estou bem, tá muito bem, recuperado. Obrigado. Então, tá. Isso aqui importa, em primeiro lugar. Olha, é o seguinte, nós, quando entramos no governo, o presidente Bolsonaro, sempre muito leal àquilo que defendeu na campanha, ele disse que o brasileiro sofre com a burocracia, sofre com regras que são contraditórias, regras que são irracionais. E, então, todos os ministérios buscaram e buscam e devem buscar a modernização da legislação. Isso é algo que é necessário e algo que é conhecido. Até órgãos internacionais, Banco de Fomento de Investimento, sempre disseram que o Brasil é o inferno do empreendedor, do pequeno comerciante, do pipoqueiro, do jornaleiro, que sofre para tirar uma licença de funcionamento, até grandes obras que aguardam 10 anos, como o Linhão, Manaus-Boa Vista, por exemplo, que passados 10 anos, até hoje não saiu o licenciamento ambiental para ele ser construído, e graças a isso tem que queimar óleo lá na termoelétrica, lá em Roraima, porque não tem o Linhão. Muito bem. O que nós fizemos desde o início? Colocar racionalidade para modernizar o arcabouço legal, né? Modernizar as práticas administrativas, sem precarizar as garantias ambientais. O que aconteceu com essa pressão que você se refere? Alguns brasileiros, e eu diria maus brasileiros, que tiveram as suas torneiras fechadas, os seus recursos para suas pesquisas que nunca acabam, os recursos para suas viagens internacionais a torto e a direito, recursos para os seus seminários, para suas passagens aéreas, para suas diárias, enfim, esses recursos foram cortados pelo governo do presidente Bolsonaro com muito critério. Aquilo que tinha fundamento permaneceu, aquilo que era lero-lero, embromation, foi cortado. E a turma grita loucamente, porque quer ir de volta aquele modus operandi que a turma fica pendurada ali no Estado, resolvendo os seus problemas pessoais e colocando como se fosse de interesse público. Muito bem. Essa turma criou realmente, fomentou, criou, né, disseminou um sentimento de que o Brasil tinha feito, está fazendo um desmonte ambiental. Mentira! Né? Os órgãos que nós recebemos aqui já tinham, quando o presidente Bolsonaro assumiu a presidência, 50% no déficit do quadro de pessoal, ou seja, faltando metade dos funcionários, um caos orçamentário, falta de planejamento, uma irracionalidade danada. Os processos no IBAMA demoram 7 anos para ser concluídos, só 3% chegam ao final. Quer dizer, essa história de que o governo está desmontando as políticas ambientais é mentira. Aliás, eu digo mais uma coisa que tem que ser repetida. Muitos ministros de meio ambiente, que se dizem aí defensores de tudo e tal, não fizeram isso que estão nos cobrando. Eu pergunto, qual foi o ministro de meio ambiente que colocou de pé a agenda da bioeconomia na Amazônia? Nenhum. Não tem nenhuma indústria farmacêutica, cosmética, de transformação de alimentos, etc., que eles tenham levado para a Amazônia. Sabe por quê? Porque eles não gostam de setor privado. Querem dinheiro para ONGs, para entidades, para terceiro setor, para pesquisas acadêmicas que nunca acabam. É isso. Ministro, rapidamente, nosso tempo infelizmente está esgotado, mas o Rodrigo Constantino faz a última pergunta. Constantino.
Bom dia, ministro. Eu queria seguir nessa toada, né? Essa semana eu vi numa reportagem da Gazeta do Povo, foi a única que eu vi tratar disso, a Greta Thunberg, da China, é uma menina de 17 anos que vinha denunciando os abusos, que lá sim não tem nenhum tipo de preocupação com o meio ambiente. Ela foi perseguida pelo regime opressor chinês e ninguém fala disso. Enquanto que a Greta só ataca Brasil e por aí vai. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: quanto disso, né, dessa disseminação da mensagem que o Brasil é inimigo do meio ambiente no governo Bolsonaro, quanto disso você e o seu governo precisam reagir no departamento de marketing e quanto dá para fazer em medidas concretas? Porque às vezes eu fico com a sensação de fora de que não importa o que vocês façam no governo, a turma não vai mudar o discurso. Rodrigo, eu acho que vários não vão mudar o discurso. Eles querem a cadeira, querem o orçamento, querem a caneta para votar tudo o status quo ante, né? Então, querem votar o que era antes. Essa turma toda aí que você se referiu, né, muitos querem dinheiro, querem voltar a ter poder, querem seus projetos sendo tocados e ninguém controlando. É um pouquinho disso daí. Agora, realmente, o governo tem feito muita coisa. O programa Floresta Mais aí para remunerar pagamento de serviços ambientais, 500 milhões de reais, adote um parque. Não é? Vários programas, o programa Lixão Zero, que está erradicando os lixões no Brasil, a Lei Geral do Saneamento, o Marco Legal do Saneamento, quer dizer, várias coisas concretas, reais, de defesa do meio ambiente vêm sendo feitas pelo presidente Bolsonaro, coisas que os outros não fizeram. Aliás, alguns, inclusive, que assinam cartinha por aí, e que estão na lista aí das rachadinhas com milhões e milhões de reais no seu gabinete. Então, eu acho que a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar e ter o bom senso, e nós não temos aqui a pretensão de sermos donos da verdade e nem tampouco dizer que não há nada que possa ser melhorado. Acho que a gente estamos abertos a críticas, ouvir, debater, mas sem deixar cair nessa narrativa que tem interesses políticos, inclusive. Alguns que coordenam esses debates sobre o futuro da Amazônia foram recentemente candidatos e já têm seus próprios candidatos para a eleição de 2022, amarrando isso tudo aí por trás. Então a conversa não é tão simples assim quanto parece. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mais uma vez obrigado pela atenção com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bom fim de semana. Obrigado a todos aí.